feels real good, raise your hand. That sweet, humble spirit. That's it. To be like Jesus, just to be like Jesus. On earth I long to be like Him. All through life's journey, from earth to glory, I only have to be like. How many knows the song, I will praise Him, I will praise Him, praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood has washed away His sin. Let's sing it now. I will praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood has washed away His stain. Don't you feel all scoured out? Raise your hands and say, oh, that makes me feel good. Brother, I love those old time songs, don't you? They go down to the heart. I will praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood has washed away His. A Associação do Comércio tem sua marca de fogo e a quantidade de gado que sua marca de fogo toma conta, ou o seu rancho. Has to stand there to count these cattle as they go in. E um guarda florestal tem que permanecer ali para contar este gado enquanto entra. He's supposed to check them over, what brands goes in. And nothing can go in there except a genuine thoroughbred Hereford, because it's a Hereford association. But a Hereford, registered Hereford, because the bulls and so many bulls and so many cows and so forth, it has to be that way because it keeps the pedigree of the cattle right. Nada a não ser um Hereford registrado por causa dos touros e tantos touros para tantas vacas e assim por diante. Isto tem que ser daquela maneira porque isto mantém o pedigree do gado. It must be a registered Hereford to go in there. E deve ser um Hereford registrado para entrar ali. And you know, I watched the ranger as he would count the cattle as they went in, checking. He never one time. E vocês sabem, eu observava o guarda florestal enquanto ele contava o gado à medida que entrava, conferindo. Never seen him yet look at a brand or examine a brand. E ele nem uma vez, assim como eu sempre o havia visto, olhava na marca ou examinava uma marca. Many brands going in, such as the Grimes is there, the Diamond Bar, ours is a Turkey Track, and then the Tripod, and different brands that went in on that farce. He never. Havia muitas marcas entrando, tais como a Grimes ali, a Diamond Bar, as nossas eram a Turkey Track, e então a Tripod, e diferentes marcas que iam entrando naquela floresta. Brand they had, but he searched every ear to be sure the blood tag was there. Nothing. Ele nunca notou que marca eles tinham,
Porém, ele examinava cada orelha para estar certo que o sinal do sangue estava ali. Red Hereford could go in. Nada, a não ser um Hereford por sangue, podia entrar ali. I've sat there many times, I thought that's the way it'll be at the judgment. E eu estive sentado ali muitas vezes, eu pensei, aquela é a maneira que será no julgamento. We look at our brand, whether we're Presbyterian, Methodist, Baptist, or whatever we are, or Pentecostal, but he'll watch for the blood tag. Ele nunca olhará na nossa marca. Se nós somos presbiterianos, metodistas, batistas, ou o que for que nós sejamos, ou pentecostais, porém ele estará atento pelo sinal do sangue, o sinal. That's what will take us in, because nothing can come into glory without it's under the blood. Aquilo é o que nos fará entrar, porque nada poderá entrar na glória sem que esteja sob o sangue. That we have accepted what God did for us in Christ. Sinal do sangue de que nós temos aceitado o que Deus fez por nós em Cristo. See, there's nothing that we can do for ourselves. We're a total failure, no way at all. Vê, não há nada que nós possamos fazer por nós mesmos. Nós somos uma falha total, não há nenhuma maneira. Sinned, he crossed a chasm between him and God, and left his no way back at all. But God, rich in mercy, accepted a substitute. And that's Quando o homem pecou, ele cruzou o abismo entre ele e Deus e saiu. Não há caminho de volta, definitivamente. Porém, Deus, rico em misericórdia, aceitou um substituto. pay for us is Jesus Christ. E aquele substituto de hoje para nós é Jesus Cristo. Only that alone will God recognize the blood of His Son when it comes to that time. Somente aquilo Deus unicamente reconhecerá o sangue de seu Filho quando chegar aquele tempo. Now, we're having a great time over to the Life Tabernacle. Quando nós estamos tendo momentos agradáveis no tabernáculo da vida, Glorious time last evening to see the Holy Spirit move among us, and we're all looking for that. Every man. nós tivemos um tempo glorioso na última noite ao ver o Espírito Santo se mover entre nós, e nós todos estamos esperando aquilo, cada homem, To see where he come from, what's he doing here, cada homem está cuidando de ver de onde ele veio e o que ele está fazendo aqui e onde ele está indo depois disto. Boa noite, irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A escritura a ser usada hoje é Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 ao 9. Gálatas, capítulo 1, do 6 ao 9, pelo irmão Emerson. Nós vamos cantar o hino Gloriosa Paz, número 172. Em Cristo Jesus e obter gloriosa paz, perfeita paz, ainda que dores açoitem meu ser, tenho doce paz, paz, gloriosa paz, paz, perfeita paz,
Cristo minha alma salvou, tenho doce paz insondável qual um grande mar, gloriosa paz, perfeita paz, posso nos braços de Deus repousar, tenho doce paz, paz, gloriosa paz, perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz, imutável de Deus que faz bem, gloriosa paz, perfeita paz, que dá alento à alma também, tenho doce paz, gloriosa paz, paz, perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz, e nos conflitos com o tentador, gloriosa paz, perfeita paz, Cristo Jesus me fará vencedor, tenho doce paz, paz, gloriosa paz, perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Aleluia, que maravilha, né, irmãos? Jesus falou, a minha paz vos deixo. Não é como o mundo a dá, né? É como Ele nos dá. Aleluia. O hino 175, ele é o hino 437 da harpa cristã. No nosso cântico que é o 175. É um hino mais rápido um pouco, né? I'll sink in the... Deus me batizou, a minha alma viu mais luz. O Pai, 175. É isso que está marcado aqui. Mas nós podemos cantar o outro. Não, é que eu me saí isso aí. É que número que ele é? Esse aqui está 459 na... Tá bom, então vamos. É o 201 do nosso cântico, irmão. 459 da harpa. Também é rápido. Mais rápido que o outro. Vamos com palmas? De Deus muito firme são as promessas, mais firme que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, o de Deus não falharão. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas sobre o céu, mas as promessas
suas promessas, descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo de Cristo auxílio e paz. Muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde, se extingue a vida e quer a morte te arrebatar, nas tuas promessas irás guarida, bastantes pra te abrigar. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessas temos que ao céu vindouro irá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente que ao corajoso dará coroa de luz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Amém. Lembrando que a Escritura está em Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 ao 9. Vamos orar agora, irmãos, pelos pedidos de oração. Nós temos um irmão visitante. Deus te abençoe, irmão. É muito bem-vindo ao nosso meio. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, nós pedimos a Ti que tome conta de nós nesta noite. Que a Sua palavra falada venha de encontro às nossas necessidades, que nossos corações estejam abertos para Te receber, Pai. Pedimos agora, Pai, pelos nomes que nós escrevemos nesse livro. São pessoas necessitadas, carentes de Ti, Pai, mas que creem na Tua vontade, creem na Tua bondade, creem no Teu poder, Pai. Sê com cada um, Pai. Abençoa nosso pastor, que não está aqui hoje, onde ele estiver, Pai, toma conta dele, Pai. Abençoa o irmão Emerson, que vai trazer a palavra, que nós possamos sair daqui edificados, Pai. Lembramos da reunião amanhã, que é feriado, entre as crianças, que possam ter um dia aproveitável na Sua presença, Pai. Toma conta de nós, Senhor, pelo Teu amor e Tua graça, em nome de Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Pai Celeste. Amém. Continua tocando. Ele vai demorar ainda.
Amém, irmãos. Agora ao som de Somente Crer, nós vamos receber irmão Emerson, que trará a palavra para nós. Saúdo a preciosa igreja no nome santo de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós tivemos um final de semana abençoado lá em Campinas, encontro dos obreiros do campo do pastor Cleomar Borges. Foi maravilhoso demais. Cada reunião, abençoados cultos da noite, pastor Ezequias Bernardo, sexta-feira, sábado, pastor Wesley, domingo de manhã, uma escola dominical abençoadíssima, pastor Cleomar Borges, e à noite nós tivemos um culto abençoado, pastor Ederson José, pregou para nós a mensagem falando sobre paternidade. Eu aprendi muito, muito. E nós, pastor, foi pedido que levássemos a mensagem pondo-nos ao lado de Jesus. Temos vários destaques. Mensagem pondo-nos ao lado de Jesus. Eu gostaria de ler aqui. Glória a Deus. Desmarcou aqui o parágrafo. Enquanto eu acho aqui, eu gostaria que o irmão Levi participasse um pouco, dando também os destaques desse final de semana que tivemos, falasse um pouco do que nós recebíamos lá. Foi maravilhoso, sobrenatural. Nós estamos vendo o rumo que o ministério tem tomado e vendo a presença de Deus em nosso meio, grandissimamente a presença de Deus ali. A escola dominical, eu saí até pisando alto de tão sobrenatural que foi aquele culto de manhã. Vamos, Levi, fala um pouquinho aqui. Glória a Deus. Nós fomos ricamente abençoados, irmãos. Foi um encontro sobrenatural. A palavra de Deus, irmãos, ela é profunda. Mas quando ela é lida no espírito em que ela foi pregada para nós, ela tem uma profundidade muito maior. Às vezes nós lemos, as pessoas leem a Bíblia, e a Bíblia parece uma história dos hebreus, a Bíblia parece algo que nos ajuda nas coisas materiais. Mas quando nós entramos no espírito em que ela foi deixada para nós, daí nós somos vivificados por dentro. Amém. Nós ouvimos coisas ali maravilhosas. É difícil da gente conseguir expressar, irmão Emerson. Expressar. Foi realmente fora do comum. Entendeu? Eu quero trazer apenas um destaque que me chamou muito a atenção. Nós vimos ali, irmãos, obreiros, homens comuns, amigos, irmãos,
mas numa posição tão profunda, mas tão profunda, que nós temos que ser mais gratos a Deus pelo que nós temos recebido. Né? Como está escrito lá em Efésios, que Deus deu uns homens como apóstolos, uns homens como profetas, como mestres, como evangelistas. Deus deu esses homens de presente para o seu povo. Então, quando nós conseguimos tirar o véu da carne da frente e enxergar o homem interior, que Deus capacitou essas pessoas, nós somos ricamente abençoados, porque o véu da carne, nós vemos as pessoas como nós vemos as pessoas da rua. As pessoas, o mundo todo. Mas quando nós conseguimos tirar o véu da carne e enxergar o homem interior, que Deus tem capacitado cada um de nós, e em especial esses obreiros, homens que Deus tem usado, nós captamos coisas que a mente humana não é capaz. É o que Paulo falou para nós, que ele se envergonhava dele, mas do evangelho não. Então, homens que deixam o evangelho transbordar. Aqui na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, que é a que nós estudamos lá, no parágrafo 93, o profeta fala assim, ó, não um homem com dons, apenas um homem que teve coragem suficiente para começar. Olha, se nós temos coragem suficiente para montar uma barraquinha lá na praça e vender cachorro-quente, e vender um doce, e logo aquele negocinho vira uma grande empresa, porque vira mesmo, isso é do humano trabalhando, e se nós pegarmos a semente de mostarda, na natureza da Bíblia, o que ela não vira, irmão? Então é só um homem com coragem. Ah, mas eu não tenho cliente para eu vender o cachorro-quente. Mas vai lá vender então primeiro. Daí você vai ver se não tem mesmo. Pega essa sementinha de mostarda que Jesus falou e sai semeando aí na rua para ver. Vai render muito. Porque as coisas sobrenaturais, elas rendem muito mais do que as coisas naturais. Tanto para a graça quanto para a desgraça. As coisas naturais, às vezes, ela leva a pessoa a um precipício. Mas as espirituais, para quem aceita, é salvação. Para quem não aceita, é condenação. Olha só, um homem apenas que teve coragem suficiente para ir ali e começar. Agora, se cada um de nós, durante essa semana, levarmos o Evangelho para uma alma aflita, nós teremos mais 30 pessoas recebendo a paz do Senhor Jesus Cristo, a qual nós cantamos aqui. Foi muito bom cantar, mas nós temos que levar para eles. Olha só. E o profeta continua falando assim, ó. Somos um em Cristo. Cremos nessa mensagem e vamos permanecer com ela. Irmãos, o profeta fala, você tem que estar entusiasmado com isso. Por quê? Às vezes nós ficamos felizes da vida, irmão, quando nós conseguimos um emprego melhor. Mas aqui nós temos algo que não pode ser superado. A palavra de Deus não será superada nunca. Nunca na vida. E, no entanto, Deus vai dando porções para nós. E nós vamos falando como eu estou crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sou o homem que eu era antes. Olha, Deus pega essa palavra que não pode ser superada e molda ela do nosso formato para que nós possamos nos alimentar dela. Glória a Deus. Isso é muito bom, irmãos. E nós aprendemos nesse fim de semana lá que vamos tirar o véu da carne, o humano. Vamos parar de olhar para o humano e olhar para o divino que cada um de nós carrega. Porque quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, recebemos o Espírito Santo, temos o novo nascimento, nós somos nova criatura. Então, Cristo tem que transbordar de nós. Daí nós podemos cantar que o mundo pode ver Cristo em nós. E foi isso, irmão, que nós recebemos. Foi.
Eu voltei trêmulo. Porque foi muito bom. Muito bom. Foi sobrenatural. E eu creio que essa unção a igreja também recebe. Amém. Entendeu? Por quê? Ela, olha só, se existe a ferrugem, que ela em contato com outro material, ela enferruja tudo. O poder de Deus, em contato com outro ser que Deus criou, sua imagem e semelhança, que tem a semente predestinada ali dentro, ela incendeia o coração do outro. E isso, irmão, nós temos recebendo. Lá em Pentecostes, eles eram um grupinho, né? E eles converteram quase 3.000 almas. E aquela conversão veio transbordando de irmãos e irmãos, de irmãos e irmãos, até chegar a nós. E nós temos poder e autoridade para levar isso adiante. Amém. Nós ouvimos falar que Paulo, como Paulo, não podia salvar ninguém. Mas Paulo, como salvo, olha o que ele fez conosco. Aleluia. Isso é maravilhoso. Então, cada um de nós, como salvo, como humano, nós somos um fracasso. Mas como salvo, nós salvamos os outros. É verdade. Amém. Amém. Não dá vontade de parar. Deus abençoe. É Amém. muito maravilhoso, Moleque. Foi bom. Eu fiquei torcendo para o senhor continuar aqui. Olha, irmãos, e aqui no parágrafo 85, a gente vê o profeta quando ele foi lá na Índia. E ele fala que ele lamenta não ter homens posicionados lá. E ele fala assim, ó. E se eu estivesse lá na Índia, voltasse à Índia, e ali eu diria a essas pessoas, talvez eles teriam, milhares delas ficariam ali por uma semana ou duas, e eles veriam o ministério, eles amariam isso, eles creriam que isto é a verdade, eles sairiam do paganismo. Então, eu talvez em 2, 3 semanas, quando eu estivesse ali 2 noites e talvez 100.000 convertidos a Cristo, sem nenhum lugar para ir no dia seguinte, no dia seguinte tomei um avião e comecei a voltar para Roma e então para os Estados Unidos e deixei exatamente como ovelhas no meio de lobos. Ele falando quando ele foi lá na Índia, teve aquela reunião, Deus se manifestou poderosamente lá. Nós sabemos que foi muitas pessoas que receberam a Cristo ali. Aqui ele cita 100.000. E aquelas pessoas receberam a Cristo, mas não tinha igreja para eles irem, de homens posicionados com a mensagem. Ali só tinha o paganismo. E ele lamenta, e ele continua aqui, ó, dizendo que deixou no meio de lobos as pessoas, sem saber para onde ir. E se eu tivesse um grupo de homens jovens treinados na mensagem, vem. E é isso que está acontecendo. Toda segunda-feira nós temos a reunião de obreiros. Essa reunião agora é um treinamento. É um treinamento para que, se acaso os irmãos de algum lugar estiver precisando de alguém, como o pastor se propôs a atendê-los, ele enviará alguém lá que seja de sua confiança e talvez estabeleça ali um pastor, alguém, e não deixe aquelas ovelhas desamparadas. E o profeta continua aqui, ó. Um grupo de homens jovens treinados na mensagem veio para dizer: agora espere um momento. Antes de eu sair daqui, nós colocaremos em ordem estas igrejas. Eu terei um homem para o qual já telegrafei e ele tem o dinheiro. Eles estão a caminho daqui, neste momento, para tomar conta disso. Um homem bom, há 2 ou 3 jovens com ele, que serão seus auxiliares e assistentes. E uma igreja desta fé pode ser estabelecida ali, a qual será um posto avançado na Índia.
Nós vemos na pregação do pastor Ezequiel Bernardes, falando sobre o posto avançado. Cada um deles ali sendo um posto avançado. Um posto avançado na Alemanha, um posto avançado na Suíça. Neste momento, já deveríamos tê-los ao redor de todas as nações onde tenho estado. E a mensagem, então, dali viria outros, de outros viria outros, vem. O que quero dizer? O profeta lamentou daquela reunião que teve lá na Índia, porque depois que ele voltou, não tinha para onde eles irem. A maioria das pessoas que eram evangelizadas nas campanhas Branham, eles iam para as Assembleias de Deus, quando tinha as igrejas Assembleias de Deus. Mas tinha lugar que não tinha uma igreja cristã, nem para enviar as pessoas. E o profeta lamentou isso. Porém, a mensagem, cumprindo o que Deus falou para o nosso profeta, ela se espalhou a todos os lugares, e ali o Espírito Santo estabeleceu homens. Levantou homens ali, que se posicionaram ao lado da mensagem, e passaram a pregar a palavra de Deus, o evangelho do reino, ao qual a Bíblia diz que enquanto não atingisse todos os lugares, não viria o fim. E agora nós estamos na conclusão de tudo. Nós estamos no final, a conclusão, irmãos. Está chegando a hora em que Cristo chamará esta igreja a subir com Ele nos ares. Nós seremos arrebatados a qualquer dia, porque já estamos em processo de arrebatamento, através do alarido, como o Senhor mesmo disse, alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cheguei ali, Deus mudou o que estava no meu coração. Eu não trouxe algumas mensagens, mas tem algumas aqui. E eu gostaria de ler Gálatas, capítulo 1. Glória a Deus. Onde o apóstolo Paulo diz assim: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e que querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, um anjo vindo do céu, vos anuncie outro evangelho que vá além desse, que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo disse, assim já como vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Glória a Deus. Oremos. Senhor Jesus, que o Senhor, ó Pai, tome completo controle deste culto, Senhor. Completa a direção, ó Pai Celestial. Que possamos ter um bom tempo em sua presença, ó Pai. Abençoe a cada um de nossos irmãos. Que possamos sair daqui melhor do que entramos, Senhor Jesus. Eu lhe peço, ó Pai, para a honra e glória do seu santo nome, toma este indigno servo que sou eu, ó Pai, em suas mãos, Senhor Jesus, e através de mim cumpra a tua vontade perfeita, Senhor. É o que eu lhe peço
e te agradeço no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre e digno, não há, nem mais humilde e mais benigno, não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoará nela. Ele só, e pelo seu santo sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido. Nele só, mas sua glória me há repartido. Nele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. Nele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Glória a Deus. Eu vou pedir para o irmão Levi me ajudar um pouco aqui. Eu estou sentindo uma dor no estômago e a pressão parece que caiu. Irmão Levi. Você quer continuar e eu vou ajudando o senhor? O senhor prefere sentar? Deixa eu sentar. Morrer, o senhor ajuda o Marcos a descer aqui, por favor? Ajuda o Marcos a descer. Deus, Ele sabe de tudo, irmãos. E tá tudo no controle de Deus. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Realmente, irmãos, está bem calor quando a gente veste o paletó hoje. Mas o irmão Emerson está sendo cuidado ali, né? Tomando uma água, descansando um pouquinho.
E Deus nos dará graça. Né? Nós temos aqui a palavra para a salvação, mas temos a de cura também. Né? Vamos levantar nossas mãos em favor do irmão Emerson. Que o Senhor Deus possa dar saúde para ele e cura. Porque, como Isaías 53 está escrito, ele morreu para nos dar alegria nessa terra também. Saúde, cura, família, bens materiais e para nos dar a salvação que nós já temos. Amém. Eu creio que essa palavra lida pelo irmão Emerson, irmão, ela é uma palavra muito, muito profunda para nós. Né? Eu não tenho conhecimento aqui das mensagens que o irmão Emerson usaria, mas eu creio que Deus pode dar alguns minutos para nós, baseado nessa mesma escritura, irmão Emerson. Olha só, Paulo diz aqui assim, ó, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O Senhor Jesus Cristo nos conta daquela parábola do semeador, em que todas aquelas sementes, elas tinham o potencial é de virar uma árvore e dar frutos. Só que a maioria delas caiu em lugar onde não era propício para que o evangelho gerasse. Né? Eu ouvi uma explicação esses dias sobre o pendão do milho. Né? O pastor Jonas pregando, nós ouvimos a pregação, que o pastor Jonas é meu sogro, né? E nós ouvimos a pregação que quando o milho, aquela árvore do milho dá o seu pendão, se ele for cortado, o milho não brota, não dá espiga, não funciona. Por quê? Porque a semeadura, a polinização, ela acontece naquela hora. Olha só, então nós vivemos uma hora, todo cristão, nós vivemos de etapas. E nós temos a etapa da polinização. Eu estava meditando esses dias e vi umas plantas que os japoneses têm feito, que quando o fruto começa a crescer, eles colocam aquele fruto num molde. Então, uma maçã, por exemplo, ela perde o formato natural da maçã, e se aquele molde é um molde no formato quadrado, a maçã vai ficar quadrada. Ou se ele é no formato de um coração, aquele molde, a maçã vai ficar no formato de um coração. Então ela perde o formato natural que Deus criou, que Deus projetou para que aquela fruta fosse daquele jeito. Agora nós temos recebido o evangelho puro. E se nós entrarmos em determinada denominação, nós vamos ficar no molde daquela denominação. Se nós entrarmos na outra, nós vamos ficar no molde daquela outra. Ó, nós temos visto livros, o Evangelho segundo fulano de tal. O Evangelho segundo fulano de tal. Não, é o Evangelho segundo o Espírito Santo. É aqui, ó. O Evangelho pelo Espírito Santo. Daí, todos nós teremos o mesmo molde. Aonde nós encontrar um cristão na face da terra, nós vamos ter comunhão. Por quê? A comunhão vem do que está dentro de nós. Uma vez o pastor Joaquim Gonçalves pregou que ele fez uma viagem lá para a Alemanha. E lá ele encontrou um brasileiro que falava a mesma língua, que conhecia a mesma comida. Aqui no Brasil, talvez eles nunca tivessem sido amigos. Se ele tivesse encontrado na rodoviária aqui do Terminal Tietê, ou daqui de Pouso Alegre, seria uma pessoa comum que ia passar um pelo outro e não tinha valor. Mas como estava lá em outro país, onde a língua é estranha,
aonde tudo é estranho, e encontrou um brasileiro, então há uma aproximação. Agora, o natural, ele tipifica o espiritual. Por quê? A Bíblia, ela não separa nós entre brasileiros, americanos, argentinos, ingleses, homens, mulheres, negro, branco, não rico, pobre. Essa separação é a sociedade que faz, é a sociedade mundana. Mas a Bíblia não. Nós somos todas plantações do jardim do Senhor. Então, que nós viemos lá da eternidade. Nós estamos em um lado da eternidade, que é esse lado temporal. Então, quando nós nos encontramos, é uma semente fértil. Olha só, por isso que Paulo falou, eu maravilho, quer dizer, eu estou espantado, irmãos, que vocês têm recebido essa palavra e em tão pouco tempo já têm deixado ela fora. Porque isso acontece com muita gente. Vem na alegria, no calor da salvação, e de repente, algo no mundo chama mais atenção. Olha só, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para outro evangelho, outra pregação, outro ensinamento, outra coisa do mundo. O natural mostra tudo. Quem não consegue parar num serviço natural da terra, ele nunca vai ter sucesso financeiramente, materialmente. Ele entra no serviço, ele sai, ele entra no outro, ele entra no serviço, ele sai, ele entra no outro. Olha só, nós temos aprendido, se é para você ser um vagabundo, seja um vagabundo autêntico, mas seja autêntico. Não trabalhe. Mas o propósito nosso é estarmos aqui como cristãos. Então vamos ser cristãos autênticos. Porque pode passar 5 anos, 10 anos, 20 anos, nós vamos encontrar um com o outro nessa terra e nós vamos ver, ali vai um cristão. Eu conheço ele faz 20 anos. E ele não tem deixado o evangelho de Cristo. Paulo fala em outro lugar que a tua graça para comigo, Senhor, não foi vã. A tua graça para comigo não foi vã. Vã quer dizer, ele não foi à toa. À toa. Não é muito comum falar, você está gastando dinheiro à toa. Você trabalhou, suou e depois você está gastando dinheiro à toa. Agora, a graça, nós almejamos a graça. Nós almejamos a palavra de Deus. Nós almejamos Deus. E daí, quando nós encontramos Deus, ele se torna comum. Por quê? Porque às vezes nós vemos Deus através do irmão. E aquele irmão é humano. E ele tem defeitos. Então Deus desse jeito, não sei, Deus em pele. Deus nessa pele não me serve. É isso que Paulo fala. Por quê? Que muitos deixaram Paulo. Timóteo não deixou Paulo, mas muitos deixaram Paulo. Olha só. Aqui, ó. Olha só. Efésios 4 fala assim, ó. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selados para o dia da redenção. Então, aquela sementinha que é jogada, se ela cair no lugar errado, ela continua sendo semente. Ela tem o sêmen dentro dela, ela pode gerar, mas ela não gerará. Ela morre, ela fica confinada, ela perde o seu valor totalmente, irmãos. Por isso, o anseio nosso por Cristo. Por isso que o mundo não nos serviu. Por isso que a denominação não serve para nós. Por quê? O que nós temos visto de Cristo lá? É um Cristo histórico, é um deformado. Enquanto que a palavra de Deus traz um molde para nós, que é o Senhor Jesus Cristo. O caráter de Cristo em nós. Olha só, aqui, ó, quer ver? Vamos ler aqui. O profeta falando aqui um pouquinho, olha.
Olha, você tem que estar entusiasmado com Cristo. Você tem que estar entusiasmado porque Cristo lhe ofereceu graça. Ó, eu creio que todos nós já saímos procurando emprego, né? E a gente vai num lugar, no outro, num lugar, no outro. Eu já trabalhei para muita gente, irmãos. Eu era fotógrafo. Daí eu ia fotografar e eu trabalhava com meu pai, mas eu ajudava os outros fotógrafos. E às vezes tinha certa sexta-feira, certo sábado, que estava acontecendo os casamentos, os eventos, as coisas, e eu não tinha serviço. E eu ficava procurando serviço. Então aqui, ó, nós procuramos Cristo. E daí nós não encontramos Cristo em outros lugares. E quando nós encontramos Cristo, nós vivemos com Ele um dia, 2 dias, 3 dias, e daí vai acostumando. E a gente vai perdendo o entusiasmo da palavra de Deus. Isso é muito triste. É isso que Paulo fala, irmão. Olha, eu estou achando muito estranho vocês, irmão. Vocês estão deixando Cristo devagar. Vocês não estavam procurando Cristo por muito tempo. Nós estamos procurando Cristo. Olha, você tem que estar entusiasmado. Se você não está entusiasmado, há algo errado. Bom, bem, no mês passado eu estava muito entusiasmado. Mas eu não sei, vejam. Hoje parece que eu não estou tão entusiasmado mais. As oscilações do mundo, né? É que nem um morro. Quando eu saio da minha casa para eu ir lá trabalhar, é 2 morros grandes. Eu tenho que saber que eu tenho que sair mais cedo um pouquinho. Isso se eu vou a pé. Se eu vou sair lá no centro 5 horas da tarde, de carro, eu tenho que saber que eu vou me enroscar. Porque tem muito carro. Agora vai nós querer dar uma voltinha à noite aí no mundo para ver se não vai enroscar. Vai enroscar, Satanás te pega. E daí cadê esse entusiasmo aqui, ó? A graça de Deus, o que nós estamos fazendo com ela? Olha, você tem que estar entusiasmado o tempo todo. Então nós clamamos por um serviço e de repente a gente perde o entusiasmo por ele. E a gente quer outra coisa. Isso acontece com todo mundo, irmãos. Não é só com um com o outro, não. Todo mundo perde o entusiasmo. E daí aquele serviço lá, mas eu estou sendo maltratado aqui, mas eu estou sendo isso aqui e ali, e daí a gente começa a ver coisas que não existem. É humano sendo mal agradecido. Olha, agradecido vem da palavra graça. Agradecido. Eu sou grato. Grato porque alguém fez algo por mim. Agora Jesus fez o máximo por mim. Jesus fez o máximo por mim. É verdade, Jesus. Ninguém poderia fazer algo maior que aquilo. É verdade. E às vezes nós deixamos passar por alto e nos entretemos com coisas. Olha, você tem que estar entusiasmado o tempo todo. Apenas siga em frente lutando. É o diabo tentando te apanhar. Irmãos, a Bíblia traz as coisas mastigadas para nós. A Bíblia traz as coisas mastigadas para nós. Olha, Jesus falava em parábola para os outros, mas para os seus, ele explicava. Oh, glória a Deus. E os outros leem e não entendem. É isso que está aqui. E nós lemos e compreendemos. Olha, irmãos, quem que é capaz de ler aqui, ó, olha só, presta bastante atenção. Se os irmãos quiserem abrir aí, pode abrir. Olha só. É Malaquias, capítulo 4. Ó, vamos pegar um versículo aqui. Ó, é o último versículo do Antigo Testamento. Malaquias, deixa aberto aí. E daí, eu quero que vocês abrem Lucas. Nós vamos ler as 2 escrituras juntas. Lucas capítulo 1.
Ó, Malaquias capítulo 4, no versículo 6, está escrito assim, ó, e no versículo 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então aqui está falando de duas conversões. Coração dos pais aos filhos. Vamos dar um exemplo simples. O meu menino, que é meu filho, vem e fala uma coisa que eu não compreendi ainda. Eu tenho que me converter ao ensinamento dele. Não é isso? Agora, se eu falo uma coisa que ele não compreendeu ainda, ele tem que se converter ao que eu estou falando para ele. Então, o coração dos pais aos filhos, os pais vão aprender com os filhos. É isso que está escrito aqui. E os filhos vão aprender com os pais. Então, tem dois testemunhos aqui. Aí nós vamos lá em Lucas, capítulo 1, versículo 17, está escrito assim, ó, está falando de João Batista. Ó, e ele irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Olha, como é que Deus entrega as coisas mastigadas para nós? Olha, em Malaquias 6, que eu vos envio o profeta Elias. Não é isso? Aí João Batista era um profeta Elias. Ó, e ele irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. E cadê a outra metade desse versículo? Porque João veio cumprindo uma metade. É verdade. Não é verdade isso? É verdade. E aonde que se encontra a outra metade desse versículo? Porque João veio converter o coração dos pais aos filhos. O que isso quer dizer? Os pais da fé judaica, que eram os que criam em Moisés, tinham que ser convertidos à fé dos filhos, dos apóstolos, a fé apostólica, ao batismo com o Espírito Santo, que eles não tinham. E a outra parte se cumpre onde? Em nós. Amém. Porque hoje nós somos os filhos na fé. É verdade. E nós temos que nos converter à doutrina de Pedro, de Paulo, de João, que são nossos pais na fé. Então, olha só, um versículo pequenininho, com 2000 anos para ser cumprido. 2000 e tantos anos. Então, olha o que Deus faz com o seu povo. Ele mandou um profeta Elias ali e mandou um profeta Elias hoje, para nós compreender. E daí nós achamos como... que nem a minha esposa. Ela vai se tornando comum. Se o meu filho, ele vai se tornando comum. Se nem o meu irmão, ele vai se tornando comum. Mas nós conversamos coisas naquela viagem ali, nossa. Foi só da palavra de Deus, não foi? Foi um culto, não foi, Marcista? Foi 3 horas viajando junto, que foi um culto para nós. Por quê? Porque ali não tinha assunto para as coisas. Nós não falamos mal de ninguém. Nós não falamos do mundo. Nós não falamos nem da chuva, nem do tempo. Que é tudo natural aqui, ó. É tudo aqui de baixo. Porque tem coisa boa, irmão, que é aqui de baixo, mas é natural. E às vezes a gente se enrosca com o que não é pecado. E lá, Pedro fala isso, né? Às vezes nós nos enroscamos com o que não é pecado. É pecado ter um carro? Não é pecado. É pecado trabalhar? Não é pecado. É pecado casar? Não é pecado. Tem um monte de coisa que não é pecado, mas que não sairá dessa dimensão para outra. É verdade. Não sairá dessa terra para outra. Não sairá daqui. E se nós nos enroscamos disso, nós ficaremos aqui enroscados. É verdade. Jesus vem. É muito comum nós ouvir, prepara, irmão, Jesus está vindo. Irmão, desde que hora que o senhor começou a vir para o culto? Foi na hora que o senhor chegou aqui ou na hora que você saiu lá da sua casa? Jesus está vindo. Vamos olhar para o nosso lado. Jesus está vindo. Então, se ele está vindo, ele já deu passo de saída.
Jesus já deu passo de saída. Não é preparar para ele vir, não. Vamos voltar lá em Gálatas. Ó. Olha, se nós somos, irmãos, os representantes de Deus, se nós somos, amém? Se nós não somos, existem os representantes de Deus na terra. Deus não está sozinho. É verdade. Só que existem os representantes de Satanás. O homem não é neutro. Não é neutro. Nós temos aprendido que não há estabilidade plena nessa terra. Ou eu estou servindo mais a Cristo, ou servindo menos a Cristo. Eu nunca estou servindo a Cristo. Servindo igualzinho a vida toda. Não. Ou eu estou servindo mais a Cristo, ou estou servindo menos a Cristo. Isso é uma atenção redobrada para nós. Quem dirige sabe. Descuida o pé no acelerador para você ver se você já não está 120, 130 sem perceber. O próprio peso do pé te faz andar mais. As próprias coisas dessa vida faz nós deixar de servir a Cristo ou servir mais a Cristo. Olha, o versículo 7, o qual não é outro. Olha, Paulo estava assim, maravilhado no sentido de... Ele estava espantado, não é que ele estava achando uma maravilha boa, ele estava espantado que tem deixado de servir a Cristo. E daí ele fala assim, que maravilho-me que de tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. O que isso quer dizer? O evangelho pregado, que é um evangelho frouxo, que não mostra que pecado é pecado, leva a pessoa a nunca pedir perdão do pecado. É verdade. Afinal de contas, a mulher pode usar calça de homem ou não? Ela pode cortar o seu cabelo ou não? Vamos ver na Escritura. Porque se ela não pode cortar o seu cabelo e ela está cortando, só que ela não acha que é pecado, ela nunca vai pedir perdão. Se ela nunca vai pedir perdão, ela vai estar condenada. Ela não será salva. Por quê? Quem recebe um profeta como qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Daí nós falamos, quem recebe o pregador na qualidade de pregador de Cristo, quem recebe o mundo na qualidade do mundo, será que nem o mundo. Olha só, quando aquele centurião, nós ouvimos lá, chegou em Jesus e falou, Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa. Porque ele era um centurião, ele tinha autoridade. Ele mandava em homens. Ele falava, vai, o homem vai. Volta, o homem volta. E ele sabia que Jesus podia falar, espírito, saia. E o espírito tinha que sair. Então, olha que posição que Jesus nos põe. Porque, e ser-me-eis testemunhas. E as obras que eu faço, fareis maiores. Agora, quando que isso acontece na nossa vida? Irmãos, é profundo. Nós estamos carregando uma arma tão letal para o diabo, que tudo que ele quer é que nós não reconheçamos que nós temos esse poder, essa arma, essa autoridade. Ele quer falar que o pecado não é pecado e que a santidade não é santidade. Porque se o homem reconhecer que a santidade é santidade, ele enfrenta Satanás. É verdade. Se um de nós reconhecer que a nossa separação é separação,
Satanás não nos vence. Olha só. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema é excomunhão, sair da presença de Deus. Por quê? Que é só um grupinho aqui? Porque a comunhão com Deus, irmão, cabe aqui na mão dele. Ó. Aonde tem muita coisa, pode ver que tem alguma coisa errada. Ou tá todo mundo concordando. Onde está todo mundo concordando, é os 400 profetas de Baal. 400 mesmo, né? Está todo mundo concordando, está uma maravilha. O rei pode fazer o que quiser, rei. A mentira, ela é volumosa, irmão. Já está na hora de nós terminar, Marvin. Graças a Deus. Vamos ler só mais um parágrafo aqui, ó. Olha o que o profeta fala para nós nessa mensagem, ponto falar de Jesus. Irmão, foi muito maravilhoso. Ó, no 99, ele fala assim, o que estou fazendo? Eu estou detonando agora, estou saindo por aí, não sabendo nem mesmo nenhuma liderança ou responsabilidade. Porque nós, irmãos, quando recebemos a Cristo, nós saímos com essas duas coisas. Não precisa ser o pastor, o pregador, não. Nós saímos com uma responsabilidade de levar o evangelho e nós saímos com uma liderança. É verdade. Amém. Paulo, como Paulo, não salvava ninguém. Mas como salvo, ele trouxe muitos. Aleluia. Ele foi líder de muitos. É. Só que isso não é para Paulo, não é o pastor, não é o pregador, isso é para todos. É. Ide pregar o evangelho. O ide é para homem, mulher, criança, jovem, velho. É para todos nós. Aleluia. Olha só. Aqui, perdi. Milhões de pessoas olhando para você. O que você fará? Irmãos, hoje eu errei muito. Todos nós erramos muito. Talvez muitas pessoas tenham visto coisas erradas que nós fizemos. Só que nós amamos a Cristo e procuramos não fazer aquele errado de novo. Amém. Glória a Deus. Porque, olha, o que você fará? Qual o próximo movimento? Daí ele fala aqui, ó. O irmão Brana fala assim, que as pessoas chegam para ele e falam, irmão Brana, para o senhor deve ser fácil, né? Porque o senhor já está em comunhão com Deus, Deus te fala as coisas, né? Deus te mostra, é o cristão, não é? Nós estamos em comunhão com Deus, nós estamos lá no serviço cantando um hino. Deve ser muito fácil para você, né? É muito fácil, você já conhece a palavra, né? O profeta fala assim, ó, eu trabalho duro exatamente como você faz e até muito mais. É claro, eu tenho que suar muito mais do que você e será mais requerido de mim. Será muito mais requerido de nós. Olha só, pensem bem. O que foi requerido daquele ladrão na cruz à direita de Jesus? E o que foi requerido daquele jovem rico? Não é verdade? Aquele ladrão na cruz, irmão, foi requerido uma coisa que era o último minuto da vida dele. E aí o jovem rico foi requerido uma coisa que duraria a vida dele toda. E ele não encarou aquilo daquela forma. Ele encarou o que ele potencialmente perderia. Olha, nós podemos perder dinheiro, nós podemos perder família, nós podemos perder emprego, nós podemos perder tudo. Mas se nós perdemos a Cristo, daí nós estamos em problemas. Nós podemos ganhar dinheiro, nós podemos ganhar família,
nós podemos ganhar o que for nessa terra. Mas se não ganharmos a Cristo, estamos em situação complicada. É verdade. Olha, então eu tenho que suar muito mais do que você. Eu tenho que conhecer os meus movimentos, do profeta fala. Irmãos, se nós estivermos aqui nessa terra para brincadeira, é melhor não entrarmos na presença de Deus. É verdade. Porque um dia na presença de Deus, a responsabilidade é até que Ele nos chame para o lar. Amém. E Ele nos chamará para o lar, hein? Ou então para prestar conta um dia lá. Mas que há um chamado, há um chamado. Existem dois lugares. Existem duas formas. Irmãos, vamos crer na palavra de Deus e saber que ela é para nós. Ela é para nós, irmãos. A coisa é profunda. Tudo bem, Marcos? Você consegue voltar aqui um pouquinho? Não? Prefere cair? Mas está melhor de saúde. Nosso Deus, irmãos, Ele soluciona os problemas nossos. E nós temos que ter gratidão, nós temos que ter alegria. Às vezes nós estamos lá tristes, mas triste, será que faz sentido? Será que faz sentido, irmão? Por que será que Deus mudou a Escritura lá e o Senhor deu essa Escritura aqui? Por que as coisas acontecem conosco, irmãos? É plano de Deus, é plano de Deus. É plano de Deus, irmão, só tem que vir parar aqui em Pouso Alegre. É plano de Deus, meu pai ter vindo lá de Congonhal, mudado para cá. É plano de Deus a minha esposa ter vindo lá de Mato Grosso, o senhor ter vindo lá da Bahia. É plano de Deus, irmão Daniel. Não é, irmão Daniel? É plano de Deus. E aí, quando nós estamos no plano de Deus, o que nós temos que fazer? Regozijar. Aleluia. Os anjos, irmãos, os querubins que nem salvos são, eles nunca provaram a graça. Ele se alegrava tanto que os umbral tremia, nós ouvimos isso, que o templo tremia. E eles nunca provaram salvação. Agora nós era o quê? Nós era incrédulo, mundano, muito cheio de idolatria. E Deus nos arrancou daquilo para colocar nós na presença dEle. Nós não somos como esse que Paulo fala aqui. Nós não somos como esse. Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé, irmão, para nós fazer uma oração. Daí, irmão, Senhor Deus, o Senhor conhece o propósito de nosso coração, o Senhor conhece a nossa vontade. O Senhor conhece tudo, Pai. Cada um que está aqui nesta noite, Pai, que possa sair daqui com esta fagulha, Pai, para incendiar outras pessoas, Pai. Para que esse evangelho do reino chegue ao coração faminto e que nós possamos sair logo dessa terra, Senhor. Nós pedimos a Ti, Pai, pela saúde do irmão Emerson, amém, pela saúde nossa, todos nós, o Senhor sabe, nós tivemos dias trabalhosos, difíceis, cansativos. Mas aqui na Tua casa, Senhor, nós encontramos refúgio, amparo, regozijo, Pai. Sê com cada um de nós, Senhor, e com seus filhos aqui, desse grupinho tão pequeno, mas que Te ama, Senhor. Aleluia! Leva-nos de volta, Pai, para os nossos lares, felizes, Pai, porque somos parte do Teu corpo, sim, Senhor. Seu Filho morreu por nós, a Sua graça tem nos alcançado. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos, Pai eterno. Amém, Senhor, amém, Pai. And besides the reason that you do believe me, Aleluia, Pai. Pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa, você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso, vamos todos ficar de pé, avivamento pentecostal. Deus, como poderoso que
Amém. Cumprimente cada um, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E voltemos abençoados para os nossos lares. Nós vamos ouvir a irmã Lili cantar. Flores durarão, alegres campos verdes bons na linda terra estão. Porém a entrada do país e há profundo mar, por suas águas nós mortais havemos de passar. Os viajantes com temor à vista deste mar, nos idos temem de terror e querem recuar, mas o Senhor caminho abriu, tirou da morte horror. Com gozo salvos hão de entrar naquele lar de amor.